Uma tarde de chuva e pouco acesso da imprensa aos trabalhos no CT do Parque Gigante, gol de Ener Valencia lá na Europa e aqui uma derrota do Internacional junto à sua torcida e banda para a Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Meu amigo, tô aqui no CT do Parque Gigante, vim pra cá, vim pra tentar ver um pouquinho da atividade, sabia que ia ser curtinho, né, com pouco acesso da imprensa, mas não há de ser nada, aquela ansiedade pré-Grenal, né? A gente consegue matar estando aqui no CT. Consegue também informações, consegue trocar uma ideia com algumas pessoas e aí, obviamente, entender o que está acontecendo para o clássico desse domingo a partir das 8 horas lá na Arena. 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, que está começando aí, né? Já a se definir as suas semifinais. Vamos falar sobre muitas coisas, tá? O treino e algumas questões aqui da atividade. O Ener Valencia fazendo gol lá no Fenerbahçe e também aqui alguns bastidores sobre essa polêmica que está rolando das torcidas do Internacional. Guarda Popular e Camisa 12 não serem autorizadas, né, a voltar para a arquibancada. Vamos falar sobre tudo isso. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve em kto.com e utiliza o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet. Já falei para vocês que também tem um free bet especial para o Grenal deste domingo. Tá? Tu pode fazer R$10 em qualquer uma das odds, acima de 3, né? Tu pode fazer uma combinada, uma múltipla, ou então apostar, por exemplo, só na vitória do Inter. A vitória do Inter já tá pagando mais que 3 e aí tu consegue botar teu free bet de R$10 lá. Faz isso, beleza? Vamos lá. Gente, não tem muito para ser definido ou para ser, vamos dizer assim, incluso em termos de notícia, em termos de informação. O que deu para ver aqui hoje é que o Mano Menezes tem todo o grupo à disposição, com exceção, claro, do Gabriel, né? Mas todo o grupo está à disposição do Mano Menezes. O que vai acontecer agora? Hoje, o que a gente pôde ver, até vou botar umas imagens aí, tá? A gente pôde fazer umas imagens só da questão da abertura do treino, como sempre, né? O aquecimento, alguma movimentação mais curta dos goleiros também ali e tal. Mas, assim, o Mano hoje, ele praticamente já tinha tudo definido. A logística, ou vamos dizer assim, a organização da comissão técnica do Mano Menezes já tinha sido feita toda agora na sexta-feira, na quinta-feira, nos treinos fechados, tá? Hoje, muito mais um treino leve, um treino para vamos dizer assim, desestressar, tá? Daqui a pouquinho, o ônibus sai aqui do CT do Parque Gigante para ir para o hotel. Eles saem daqui do CT direto para o hotel, não passam em casa, uma concentração, né? E aí foco total no Grenal. A tendência inclusive é a seguinte, ó, saem os relacionados hoje à noite, e aí a gente vai confirmar basicamente que temos todos à disposição do Mano Menezes, e amanhã às 12 horas e 30 minutos, na verdade sim, entre meio-dia e 12 horas e 30 minutos, a gente vai ter uma palavra do presidente Alessandro Barcelos. Até havia uma expectativa se de repente não poderia o Pedro Henrique, que renovou o contrato, né, agora até o final de 2025, de repente falar alguma coisa aqui, até porque o Renato falou lá do outro lado, mas não. A assessoria do Inter não dispôs ninguém e o Inter até prefere não falar, para não dar nenhum argumento, para não dar nenhuma frase de efeito, algo que possa ser usado. Tipo o Soares aí, né, que falou na questão do gol no Grenal, ou gol nos clássicos, né? Então, tá tudo tranquilo. A tendência de time, tá? Tem duas vertentes, uma com dois volantes e uma com a possibilidade do Luiz Adriano entrar. Essa é quase remota. A tendência de time mesmo é o Baralhas e o Johnny fazendo a abertura do meio-campo, tá? A partir daí, a gente tem o Maurício no banco, o Luiz Adriano no banco, Alemão no banco e a gurizada, para uma possibilidade, então, de segundo tempo, o Mano ter mais opções para a etapa final. Vale destacar, então, o seguinte, Keiler Bustos, Vitão, Mercado, René, com o Baralhas e o Johnny abrindo o meio campo, mais dois lá na frente, que é o Depena e o Alan Patrick, e mais dois, o Wanderson e o Pedro Henrique. A tendência de time é essa, seria muito, mas muito surpresa se algo mudar a respeito disso, que pelo menos até
no que a gente consegue conversar aqui no CT, é para onde está levando essa, vamos dizer assim, a nominata, né? Os 11 iniciais aí da partida, o Grenal 438, né? Então vale a pena a gente pegar e ficar de olho nisso aqui. Tem uma outra questão do Grenal que eu falei no vídeo da manhã, mas que vale destacar de novo aqui, tá? 19 jogadores fazem a estreia no Clássico. 19 jogadores fazem estreia no Clássico e isso é visto como muito bom aqui no CT. É um fator que empolga, um fator que até anima no fato de não ser jogadores, por exemplo, que estão acostumados ou que já ganharam muito ou que de repente só não viveram ou já viveram o Clássico, melhor dizendo, né? E aí, vamos dizer, tratam ele como normal. Aqui não, aqui não. O que está todo mundo dizendo é o seguinte, os caras estão estreando no Grenal, eles não querem perder este Grenal. Isso já é bom, né? Isso já é bom, principalmente porque a gente já viu alguns momentos aí, né? Algumas frases que não foram muito legais, principalmente em Grenais. Nomes como Rodrigo Dourado, por exemplo, dizendo que a gente tinha medo de ser feliz e companhia limitada, né? Não precisa reviver esses nomes. Lá na Europa, daí tem o Fenerbahçe ganhando do Kayserispor 2-1, né, com gol de ninguém mais, ninguém menos que Enner Valencia, um dos nomes que estão para chegar aí agora no meio do ano no Colorado. É óbvio, né, que cada gol que ele faz lá, e ele vai cada vez ficando mais em evidência na Europa e até mesmo na luta, né, de ser o artilheiro da Europa na temporada, o torcedor colorado começa a nos perguntar, por exemplo, mas ele vem mesmo, Ernest? Ele vem mesmo? Será que não pode melar? Olha só, vou voltar a dizer, e não é só uma informação minha, mas é uma informação do Lucas Colar, é uma informação do Globo Esporte, da Band, do Tiger Junk, que está sempre aqui também, dos repórteres no total que estão sempre aqui no CT do Parque Gigante, tem boas fontes aqui. O Inter está contratado com Enner Valencia. Existe um pré-contrato. Dá uma olhada no gol, inclusive, tá? Vou botar o gol aqui para a gente poder falar sobre isso enquanto a gente vê o gol, tá? O Inter tem um pré-contrato com o Enner Valencia, ele não vai renovar com o Fenerbahçe e ele vai vir para cá no meio do ano, tá? Vai pegar as oitavas de final da Libertadores, obviamente, caso o Inter esteja lá, né? Mas a tendência é essa é a organização do time, essa é a organização feita entre a direção na viagem para a Europa e o Enner Valencia. Então, gente, eu sei que a ansiedade é grande, eu sei que o medo também é grande, principalmente pelo fato da evidência dele, mas não há, pelo menos, não só nesse momento, mas pelo menos em cima de todo mundo que a gente conversa aqui, nenhuma dificuldade em trazer o Enner Valencia a partir desse pré-contrato, a partir dessa assinatura de intenção dele de jogar no Beira-Rio. Haveria uma multa muito grande, não teria como arcar com esses valores. Então o Inter não vai perder esse jogador, beleza? E aí eu quero falar com vocês agora, por último, sobre uma questão das torcidas. Guarda Popular e Camisa 12. Porque olha só, a gente pega... e tem uma suspensão, né, dessas duas torcidas junto ao juizado do torcedor, Dr. Marco Aurélio Xavier e tal, e daí ela tem uma quantidade de dias, essa punição, daí tem depois uma sentença que aumenta mais 3 meses, né, faz toda... Como é que eles fizeram? Eles foram lá e botaram, por esse... Vamos dizer, por essa sentença aqui, ela te dá X dias. Essa sentença te dá mais X dias. Esse problema que vocês fizeram dá mais X dias. Juntando tudo, dava 1 ano e 8 meses, basicamente, tá? Daí o que o Inter fez, e o próprio juiz, juntou todo o tempo de punição já tomado, e aí dava 1 ano e 5 meses. Ou seja, o Inter ainda tinha que cumprir 3 meses. Só que, como o Inter ainda fez outras datas de punição, o Inter juntou isso no processo e tentou diminuir mais 2 meses, fazendo 1, então, de pena ainda a cumprir. Isso não fechou. Isso não foi aceito pelo juizado do torcedor e o Inter não conseguiu, então, ter agora, em final de março, início de abril, para a Copa Libertadores, a sua banda já no Beira-Rio. Vai recorrer? Até pode recorrer, mas aí a tendência é que não ganhe de novo, tá? Porque o juiz, o Marco Aurélio Xavier, ele foi irredutível nessa questão. Segue 3 meses, então tem agora todo março, todo abril, e a banda deve voltar ao Beira-Rio só em junho.
tanto a banda da Popular quanto a banda da Camisa 12. Essa é a informação. E até eu vou dizer para vocês, né, no dia da apresentação do Luiz Adriano havia um otimismo muito grande que por conta dessa soma de datas ali que eles iam apresentar a mais, haveria essa redução, tá, na questão aí das torcidas. Mas não, o juiz foi irredutível. Talvez por conta do Grenal. Talvez por conta do Grenal, até para não parecer de repente que estava beneficiando alguém. De repente, se for aí, se houver se o Inter recorrer novamente, talvez até ganhe, tá? Talvez não seja num momento de clássico e tal, não tomaria uma proporção tão grande, talvez até ganhe. Mas neste momento, então, as bandas só voltam em junho. Beleza? Se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha para o maior número de colorados possível. Porque, olha, tá difícil, cara, controlar a emoção e essa ansiedade do Grenal, né? Faz quase um ano que a gente não tem Grenal, os caras estavam num lugarzinho aí um pouco difícil, né? Ou vamos dizer assim, um limbo aí, né? Então, agora eles estão de volta e a gente pode pegar e ter uma perspectiva de, no mínimo, 3 Grenais, né? Os 2 pelo Campeonato Brasileiro e esse agora deste domingo, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!